Senhor, eu estou aqui. Mas qual versão de mim está aqui? Eu já não sei dizer. A versão que sorriu e concordou durante toda a reunião de trabalho, mesmo que cada célula do meu corpo gritasse em discordância. A versão que riu alto das piadas no encontro com os amigos, enquanto por dentro se sentia um completo estranho, um ator infiltrado numa festa para a qual não foi verdadeiramente convidado. Ou talvez a versão que ligou para os pais e disse que estava tudo ótimo, maravilhoso, porque a verdade da minha exaustão e da minha confusão seria um fardo pesado demais, uma preocupação que eu não me sinto no direito de causar. Eu não sei qual delas se ajoelha agora. Talvez todas elas, exaustas, tenham desabado juntas no chão da minha alma, e é por isso que o peso parece tão insuportável esta noite. A palavra cansaço é gentil demais. É um lençol de seda, tentando cobrir uma montanha de pedras pontiagudas. O que eu sinto é um esgotamento sísmico, uma fratura na própria fundação do meu ser. É a exaustão de um soldado que lutou em 1000 frentes de batalha diferentes no mesmo dia, defendendo fronteiras que nem sequer são suas. O meu corpo dói. Meus maxilares doem de tanto forçar sorrisos. Meus olhos ardem de tanto tentar parecer interessado. Minha mente é um zumbido constante, uma central de processamento de dados sociais que nunca desliga, analisando cada olhar, cada palavra, cada silêncio, tentando prever o próximo movimento no tabuleiro de xadrez da aceitação humana. Eu fecho os olhos para dormir e a minha mente começa a replay do dia, a autópsia de cada interação. Eu deveria ter dito aquilo. Por que eu não concordei mais rápido? Será que eles perceberam que eu estava fingindo? É um inferno pessoal, silencioso e privado, do qual não há escapatória, porque o meu torturador sou eu mesmo. Hoje foi um dia particularmente difícil. Na reunião da manhã, meu chefe apresentou uma ideia que eu, no fundo da minha alma, sabia que era falha. Eu tinha os dados, tinha os argumentos, senti um impulso, uma faísca de autenticidade, querendo levantar a mão e dizer: com todo o respeito, eu vejo um problema nisso. E se nós considerássemos outra abordagem? Eu senti a frase se formando na minha garganta, as palavras prontas para saltar. Mas então eu olhei ao redor da mesa. Vi os rostos concordantes, os acenos de cabeça entusiasmados. Calculei o risco. Ser o único a discordar. Ser o difícil. Ser o portador de más notícias. E o medo, como sempre, venceu. A faísca morreu. Eu sorri, acenei com a cabeça junto com os outros e até acrescentei um "parece promissor", uma ótima visão. O alívio momentâneo de não ter criado atrito foi imediatamente substituído por uma onda de autoaversão tão forte que quase me engasgou. Eu me vendi por um punhado de paz superficial. Eu traí a mim mesmo em troca de um lugar seguro e morno na conformidade do grupo. Mais tarde encontrei amigos para um café. Eles falavam com fervor sobre uma série de TV que eu tentei assistir e achei insuportavelmente vazia. Mas eles a amavam. Era o assunto do momento. Então, o que eu fiz? Eu mergulhei na performance. Nossa, incrível, né? E aquela cena do 3º episódio? Genial! Eu me ouvia falando e sentia um profundo estranhamento. Aquela não era a minha voz. Aquelas não eram as minhas palavras. Eu era um papagaio, repetindo os sons do ambiente para ser aceito como parte do bando. E eles me aceitaram. Riram comigo, concordaram comigo, me incluíram. E em cada sorriso de aprovação que eu recebia, um abismo se abria dentro de mim, porque a conexão que eu tanto buscava estava acontecendo, mas não comigo. Estava acontecendo com o meu representante, com o meu dublê, e a solidão que eu sentia ali, no meio de pessoas que supostamente gostam de mim, foi a mais dolorosa de todas. É a solidão de ser uma fraude. Essa necessidade de me moldar, de ser um camaleão, virou o meu modo padrão de operação. Eu já não sei fazer diferente. Eu chego em um lugar e a primeira coisa que faço, instintivamente, é escanear o ambiente.
Qual é o código aqui? Qual é a emoção dominante? Qual é a opinião aceitável? E em segundos eu me ajusto. Eu me torno o que o ambiente precisa que eu seja. Eu me tornei um espelho. O problema de ser um espelho, Senhor, é que um espelho não tem imagem própria. Ele só existe em função do que está à sua frente. E quando o espelho está sozinho, no escuro, ele é apenas um vazio, um nada. E é assim que eu me sinto agora. Vazio, um nada, esgotado de tanto refletir os outros, sem nunca ter tido uma luz própria para emitir. Eu tento voltar no tempo, na arqueologia da minha alma, para encontrar onde foi que a minha estrutura original ruiu. E eu encontro memórias. Pequenos terremotos que, somados, derrubaram o meu edifício. Lembro-me, com uma clareza que queima, de ter uns 7 ou 8 anos. Eu adorava desenhar criaturas fantásticas, mundos que só existiam na minha cabeça. Um dia, mostrei com orgulho um desenho para um adulto, um parente. Ele olhou, franziu a testa e disse: "Por que você não desenha algo normal, como uma casa ou uma árvore?" As pessoas vão achar isso muito estranho. Estranho. Essa palavra. Ela se cravou em mim. Naquele dia, eu aprendi que a minha imaginação, a minha singularidade, era motivo de vergonha. Era algo a ser escondido. Comecei a desenhar casas e árvores. E cada traço reto e previsível era uma pá de terra sobre a tumba da minha criatividade. Lembro-me da adolescência, daquele desejo desesperado de pertencer a um grupo. Lembro-me de começar a gostar das bandas que eles gostavam, mesmo achando a música um barulho. Lembro-me de rir de piadas que eu achava cruéis, para não ser o alvo delas. Lembro-me de esconder os meus livros, os meus interesses nerds, porque eles não se encaixavam na imagem legal que eu precisava projetar. Cada pequeno ato de negação de mim mesmo era uma promessa de segurança. Se eu for como eles não vão me machucar, eles vão me aceitar. E funcionou. Fui aceito, mas o preço foi a minha identidade. Eu vendi a minha alma em troca de um lugar na mesa dos populares. E descobri tarde demais que a comida servida ali não tinha sabor. E essa dinâmica se estendeu para tudo. Para os meus valores, para os meus sonhos. Quantas vezes eu silenciei uma convicção minha porque ela era impopular? Quantos sonhos eu engavetei porque as pessoas ao meu redor os considerariam irrealistas ou bobos? Eu me tornei o curador do museu das expectativas alheias, e o maior item do meu acervo pessoal é uma coleção de ressentimentos empoeirados. Sim, Senhor, o ressentimento. Ele é o lodo tóxico que se acumula no fundo do poço da minha alma. Eu sorrio para as pessoas, mas por dentro eu sinto uma raiva surda delas, por me fazerem sentir que preciso performar. E sinto uma raiva 1000 vezes maior de mim mesmo, pela minha fraqueza, pela minha covardia, por me voluntariar para o papel de capacho. É uma raiva que eu não posso expressar, claro, porque isso seria desagradável. Então eu a engulo, e ela me corrói por dentro, transformando meu interior em uma paisagem ácida e estéril. E no meio de tudo isso, eu te pergunto: tu ainda me reconheces, Senhor? Por baixo de todas essas camadas de gesso, de tinta, de sorrisos falsos e concordâncias calculadas, a tua criação original ainda existe? Ou ela já se sufocou e morreu há muito tempo? Eu tenho medo da resposta. Tenho medo de que, se tu arrancares todas as minhas máscaras, não haverá nada por baixo, apenas um vácuo, um espaço oco, moldado pelo contorno das expectativas de todos que já passaram pela minha vida. A ideia de que eu não sou nada além da soma das minhas performances é o meu terror mais profundo. É por isso que eu estou aqui, porque a exaustão se tornou maior que o medo. O peso de todas essas peles falsas se tornou mais insuportável do que o pavor de ficar nu. Eu não aguento mais um dia sequer. Eu não tenho mais energia para o cálculo, para a performance, para a mentira. O ator está se recusando a subir no palco. A peça tem que acabar. E eu não sei como terminar o espetáculo.
Eu não sei onde fica a saída de emergência deste teatro que eu mesmo construí. Então eu clamo a ti, o diretor, o autor, o único que conhece o roteiro original. Eu não peço que tu reformes o teatro ou que aplaudas a minha atuação patética. Eu peço que tu invadas o palco e me resgates. Eu estou no meu limite. E daqui, deste chão frio onde a minha força finalmente se esgotou por completo, eu começo a minha oração. E aqui estou, Senhor. No chão, um emaranhado de máscaras derretidas e personagens exaustos. E desta ruína, a minha verdadeira oração começa a nascer. Não as orações ensaiadas, não as palavras bonitas que eu achava que tu querias ouvir, mas o grito cru da minha alma nua. E eu começo confessando: eu te entrego o profissional competente e te confesso que por baixo da sua fachada de controle mora um menino apavorado com a possibilidade de errar. Eu te entrego o amigo divertido e te confesso que a sua risada alta é muitas vezes um escudo para esconder uma tristeza tão profunda que ele tem medo de se afogar nela. Eu te entrego o filho dócil e te confesso que a sua constante vontade de servir é também uma forma de manipulação, uma tentativa de comprar um amor que ele teme não merecer incondicionalmente. Eu te entrego o meu avatar das redes sociais e confesso que cada postagem é um grito por validação, uma tentativa patética de convencer os outros e a mim mesmo de que a minha vida vale a pena. Eu as coloco diante de ti, uma por uma, todas as minhas falsas identidades. Eu as nomeio, eu as exponho à tua luz. E eu confesso o meu grande pecado, o pecado que deu origem a todos os outros, a idolatria. Eu te traí, Senhor. Eu quebrei o primeiro e maior dos mandamentos. Porque tu disseste para não ter outros deuses diante de ti, e eu construí um panteão inteiro. O Deus da opinião pública, a deusa da aceitação social, o Deus do sucesso profissional, a deusa da imagem perfeita. Eu passei a minha vida inteira servindo a essas divindades cruéis e insaciáveis. Eu sacrifiquei a minha paz no altar delas. Eu queimei a minha alegria como incenso para elas. Eu entreguei a minha própria identidade como sacrifício de sangue para apaziguar a sua ira. E elas nunca se satisfazem. Quanto mais eu dou, mais elas exigem. Elas são deuses falsos. E elas me levaram à falência espiritual, emocional e física. Perdoa-me, Pai. Perdoa a minha estupidez. Perdoa a minha falta de fé. Perdoa-me por ter acreditado que a aprovação de criaturas de pó era mais valiosa do que o sorriso do Criador do Universo. Perdoa-me por ter transformado a minha vida, que deveria ser um ato de adoração a Ti, em uma longa e patética audição para uma plateia que nem sequer se importa de verdade. E agora que eu confessei, eu peço. E o meu pedido é o mais aterrorizante, que já fiz, porque ele ameaça todo o sistema de segurança que eu construí ao meu redor. Eu não te peço para me tornares mais forte para aguentar as máscaras. Eu te peço a força para as deixar cair. Eu não te peço para que as pessoas gostem de mim como eu sou. Eu te peço a graça de sobreviver se elas não gostarem. A minha súplica, o grito do meu ser é este: Senhor, me apresenta a mim mesmo. Eu sou um estranho na minha própria casa. Eu não sei do que eu gosto de verdade. Eu não sei quais são as minhas convicções reais. Eu não sei qual é o som da minha própria risada, aquela que não é para agradar ninguém. Eu me perdi de mim mesmo há tanto tempo que já não sei o caminho de volta. Então eu te peço, sê o meu guia. Pega na minha mão e me leva de volta ao ponto de partida. Mostra-me quem tu estavas criando antes de eu começar a interferir na tua obra. Revela-me o meu design original. O que te deu alegria quando pensaste em mim? Que dons tu plantaste na minha alma? Que cores tu usaste para me pintar? Eu preciso saber. Eu preciso desesperadamente construir a minha identidade em algo sólido. E não há nada mais sólido do que a tua intenção para mim. Eu renuncio à necessidade de ser entendido por todos. Eu renuncio à necessidade de ser convidado para todas as festas. Eu renuncio à
necessidade de ter meus posts curtidos e compartilhados. Eu renuncio ao vício da aprovação. E eu te peço, preenche o vácuo que essa renúncia vai criar. Preenche-o com a tua verdade. Quando a voz do medo me disser, eles vão te rejeitar, eu quero que a tua voz sussurre mais alto. Mas eu te acolho. Quando a insegurança me disser, você não é bom o suficiente, eu quero que a tua graça me lembre. Você já foi justificado. Eu quero trocar as mentiras do mundo pelas tuas verdades eternas. Então, por favor, ouve o clamor de um prisioneiro que está exausto de fingir que ama a sua cela. Invade a minha prisão, arromba a porta e me ensina, passo a passo, a andar na luz da autenticidade. Mesmo que a luz no início fira os meus olhos, acostumados por tanto tempo à penumbra da falsidade. E depois da tempestade da oração, vem a calmaria. Um silêncio diferente se instala. Não é um silêncio vazio, mas um silêncio pleno. A exaustão ainda pesa no meu corpo como uma manta de chumbo, mas a agitação frenética da minha mente, o zumbido da ansiedade, cessou. É a paz que vem depois da rendição total. A paz de quem finalmente parou de lutar uma guerra que nunca poderia vencer. Eu não sinto uma onda de alegria estática. Não sinto uma força sobrenatural. Eu sinto quietude. Uma quietude profunda, como o fundo de um oceano depois que a tempestade na superfície passou. Eu me levanto do chão. Meus joelhos estalam. Meu corpo todo parece um mapa de dores. Mas algo mudou na minha postura interior. Eu não tenho um plano. Eu não tenho respostas. Mas, pela primeira vez, eu não sinto a necessidade desesperada de tê-las. A necessidade de controlar, de calcular, de performar foi entregue. E no seu lugar, há um espaço. Um espaço para respirar. Um espaço para talvez, apenas talvez, tu agires. O teste não tarda. É claro que não. O universo, ou talvez tu mesmo, Senhor, parece ter um senso de humor irônico e um timing impecável. Meu celular vibra na mesa. Uma mensagem de um grupo de amigos. Uma foto de todos eles em um bar, sorrindo. E a pergunta: você não vem? Estamos te esperando. Meu corpo reage no piloto automático. O coração dispara. O estômago se contrai. O suor frio começa a brotar na minha testa. O velho roteiro começa a tocar na minha cabeça em volume máximo. Eles estão te esperando. Você precisa ir. Se você não for, eles vão ficar chateados. Vão achar que você não se importa. Vão parar de te convidar. Você vai ficar sozinho. Vai! A urgência é quase irresistível. Minha mente já está formulando a resposta. Estou a caminho. Me atrasei um pouco, mas chego já. É fácil. É seguro. Mantenha a paz. Mantenha a minha imagem de amigo presente e animado. Mas então, outra coisa acontece. A memória do chão frio. A memória do clamor. A memória daquela nova e frágil quietude. Eu olho para a tela do celular, para os rostos sorridentes. E pela primeira vez, eu me permito fazer a pergunta: eu quero ir? E a resposta vem de um lugar profundo. Um lugar que eu não visitava há anos. E a resposta é um sonoro e inequívoco não. Eu não quero ir. Eu não quero o barulho. Eu não quero a conversa fiada. Eu não quero a performance. Eu quero a quietude que eu acabei de encontrar. Eu quero ficar aqui, neste santuário que a minha rendição criou. O que eu faço? A guerra interna é violenta. De um lado, uma vida inteira de condicionamento, gritando para eu ir e agradar. Do outro, uma semente recém-plantada de alto valor, sussurrando para eu ficar e me honrar. Eu seguro o celular com a mão trêmula. Lembro-me da minha oração. Dá-me a coragem de ser rejeitado. Eu respiro fundo e começo a digitar. Meus dedos parecem pesar uma tonelada. Eu apago a frase 3 vezes. A tentação de inventar uma desculpa, uma doença súbita, um compromisso de última hora é imensa. Seria mais fácil, menos confronto.
Mas seria uma mentira. Seria voltar para a mesma cela da qual eu acabei de pedir para ser liberto. Então, eu escolho a verdade simples e sem adornos. Digito: que legal que vocês estão juntos. Fico feliz por vocês. Hoje eu vou ficar em casa, preciso descansar a mente. Divirtam-se por mim. E eu aperto enviar. O som da mensagem sendo enviada é como um tiro no silêncio do meu quarto. E então, o terror. A espera pela resposta. A minha mente projeta todos os cenários catastróficos. Eles vão zombar de mim. Vão me remover do grupo. Vão me ligar para me pressionar. Cada segundo de espera é uma eternidade. Eu quero jogar o celular longe. Eu quero voltar no tempo e apagar a mensagem. Senhor, eu sussurro com o coração na boca. Fica comigo. Seja qual for a resposta, fica comigo. E então, o celular vibra. A resposta chegou. Eu fecho os olhos com medo de olhar. Forço-me a abrir. E leio. É de um dos meus amigos. E a mensagem diz: sem problemas, cara. Descansa aí, a gente se vê na próxima. Abraço. E é isso. Sem drama, sem rejeição, sem catástrofe. Apenas uma simples e humana compreensão. E a onda de alívio que me percorre é tão intensa que minhas pernas ficam bambas. Eu me sento na cama e começo a rir. Um riso que se mistura com lágrimas. Eu rio da minha própria loucura, dos monstros que eu criei na minha cabeça, da prisão que eu construí com medos que, talvez, fossem em grande parte imaginários. E eu choro de gratidão. Pela primeira vez, eu não performei. Eu fui honesto sobre a minha necessidade. E o mundo não acabou. Pelo contrário, eu me senti mais conectado àquele amigo, através da sua simples e honesta aceitação da minha simples e honesta verdade, do que em anos de risadas e concordâncias falsas. Foi uma pequena vitória, um passo de bebê, mas para mim, pareceu que eu tinha acabado de mover uma montanha. A montanha do meu próprio medo. Aquela pequena vitória, o não enviado por texto, tornou-se uma pedra angular na reconstrução da minha vida. Não foi um terremoto que mudou toda a paisagem de uma vez, mas foi a primeira vez que eu bati um prego em uma fundação sólida, a fundação da minha própria verdade. A sensação que se seguiu não foi de euforia, mas de uma calma profunda e estranha. Era a calma de um prisioneiro que, após anos no escuro, abre uma fresta na janela e sente o ar fresco pela primeira vez. O ar é bom, mas os olhos ainda não se acostumaram à luz, e o corpo ainda sente as dores do confinamento. Eu sabia instintivamente que uma porta havia se aberto, mas que a jornada para fora da prisão seria longa e exigiria que eu aprendesse a andar de novo. Os dias que se seguiram foram um laboratório de micro-revoluções. Eu comecei a tratar cada pequena escolha como uma oportunidade de praticar a autenticidade. No trabalho, durante uma discussão sobre um projeto, em vez de minha concordância imediata e vazia, eu experimentei uma nova frase. Preciso de um momento para pensar sobre isso. Foi uma resposta neutra, não confrontadora, mas para mim foi um ato de poder monumental. Deu-me o espaço para consultar a mim mesmo, para não reagir por medo, e mais tarde pude voltar com uma contribuição honesta, em vez de um eco bajulador. As pessoas não me olharam com desdém. Elas pareceram respeitar a ponderação. E eu percebi que a competência que eu tanto tentava projetar através da concordância, na verdade, se manifestava muito mais na honestidade e na reflexão. Mas o caminho da autenticidade não é um campo de flores. Ele é também um campo minado, e eu pisei em algumas minas. Houve o dia em que um membro da minha família me pediu um favor considerável. Um favor que exigiria que eu sacrificasse meu único dia de descanso na semana. O eu antigo teria dito, claro, sem problemas, em um piscar de olhos, e depois passaria a semana inteira remoendo o ressentimento. O novo eu, ainda trêmulo, respirou fundo e disse com toda a gentileza que conseguiu reunir: eu te amo muito, mas este fim de semana eu realmente não posso.
Preciso desse tempo para recarregar minhas energias. Estou no meu limite. A reação não foi a aceitação compreensiva do meu amigo. Foi o silêncio gelado, a decepção palpável e, mais tarde, a acusação velada. Você mudou. Você está se tornando egoísta. Aquelas palavras, elas foram como adagas. Atingiram em cheio o meu medo mais primordial. A sirene de alarme soou na minha cabeça. Alerta! Rejeição iminente! Aborte a missão! Peça desculpas! Volte a ser quem eles querem. A tentação de ligar e dizer: eu errei, eu faço o que você quiser. Foi quase física. Eu senti uma dor no peito, uma vontade de chorar. Naquele momento de agonia, em vez de correr para o telefone para apagar o incêndio, eu corri para o meu santuário interior. Eu me tranquei no quarto e simplesmente disse em voz alta para o silêncio: Deus, está doendo. A acusação deles dói, mas a minha exaustão também doía. A minha falsidade também doía. E eu escolhi esta dor. Ajuda-me a suportá-la. Lembra-me que a tua aceitação não depende da aprovação deles. Lembra-me que cuidar da minha própria alma não é egoísmo, é sabedoria. E eu fiquei ali com a minha dor, mas não sozinho nela. E eu não cedi, e sobrevivi. E aprendi uma lição crucial: a liberdade tem um custo. E eu estava finalmente disposto a pagá-lo. Eu entendi que algumas pessoas amavam a minha função, não a minha pessoa. E diferenciar as duas coisas foi doloroso, mas absolutamente libertador. Em meio a essas batalhas, comecei a descobrir clareiras de alegria inesperada. Eu me permiti revisitar paixões que eu havia enterrado por serem estranhas ou inúteis. Voltei a escrever poesias, algo que eu não fazia desde a adolescência, quando alguém riu dos meus versos. Eu escrevia não para publicar, não para impressionar, mas simplesmente pelo prazer de brincar com as palavras, pelo alívio de dar forma aos meus sentimentos. Eu comprei uma caixa de lápis de cor e voltei a desenhar as minhas criaturas fantásticas, e cada monstro colorido que nascia no papel era um ato de resgate daquele menino de 7 anos que foi envergonhado. Eram pequenas alegrias secretas, fontes de água pura que brotavam em um deserto. Elas não dependiam de nenhum aplauso. Eram minhas, eram reais. E elas começaram a me curar de dentro para fora. Meus relacionamentos começaram a passar por um filtro natural. Algumas amizades, aquelas que eram baseadas puramente na minha capacidade de ser um bom ouvinte passivo ou um companheiro de festa sempre disponível, se dissiparam como névoa. Houve uma tristeza nisso, um luto por aquelas conexões perdidas, mas o espaço que elas deixaram começou a ser preenchido por algo muito mais forte. As amizades verdadeiras se aprofundaram. Quando eu comecei a arriscar ser vulnerável, a compartilhar uma insegurança ou um medo, em vez de rejeição, eu encontrei empatia. Eu descobri que meus amigos de verdade também tinham suas próprias máscaras, suas próprias lutas. E a minha coragem deu a eles permissão para serem um pouco mais reais também. Nossas conversas ganharam textura, profundidade. Paramos de falar apenas sobre coisas externas e começamos a falar sobre a vida interior. E eu percebi que a verdadeira conexão não nasce da perfeição compartilhada, mas da imperfeição acolhida. A minha identidade, que antes era um mosaico de reflexos dos outros, começou a encontrar um centro. A pergunta, quem sou eu, deixou de ser uma fonte de pânico e se tornou uma jornada de descoberta, uma aventura que eu partilhava contigo. Eu comecei a entender que a minha identidade não era algo que eu precisava encontrar como um objeto perdido. Era algo a ser recebido de ti, o meu Criador, e a ser construído dia a dia, através de pequenas escolhas corajosas. Hoje a minha vida não é um comercial de margarina. A exaustão não desapareceu por completo, porque viver neste mundo é cansativo. O medo não foi erradicado, porque ser humano é ser vulnerável. A diferença é que a exaustão não me define mais e o medo não me governa mais.
Eles são apenas passageiros no carro da minha vida, mas eles não estão mais no volante. Quem dirige agora é a